Olá! Discutimos em vídeo anterior um texto de Engels, escrito em 1877, no qual ele traça uma breve biografia de Marx. Se a primeira parte é dedicada a pensar traços individuais do percurso de Marx, a segunda parte do texto, Engels dedica fundamentalmente para trazer à tona quais foram as duas grandes contribuições de Marx para a ciência moderna. No primeiro vídeo, analisamos a primeira grande contribuição, que, segundo Engels, foi o desenvolvimento da concepção materialista da história. No presente vídeo, vamos apresentar a leitura de Engels sobre a segunda grande contribuição fornecida por Marx ao pensamento moderno, sobretudo ao pensamento científico da economia moderna. Engels parte, neste sentido, da observação de que a segunda descoberta importante de Marx consiste em haver esclarecido definitivamente a relação entre capital e trabalho. Em outros termos, em haver demonstrado como se opera dentro da sociedade atual, isto é, dentro da sociedade capitalista, ou do modo de produção capitalista, a exploração do operário pelo capitalista, a exploração do trabalho pelo capital. Engels observa que a economia política burguesa havia estabelecido a tese de que o trabalho é a fonte de toda a riqueza e todo o valor. Porém, ficou em aberto a pergunta: como se concilia isso com o fato de que o operário não recebe a soma total do valor criado por seu trabalho, mas tenha que ceder uma parte substancial ao capitalista? Embora os economistas burgueses, assim como também correntes socialistas anteriores a Marx, tivessem se esforçado para encontrar a resposta a esta questão, coube a Marx, diz Engels, resolver cientificamente o problema, ou seja, resolver objetivamente o problema. Marx não está apresentando aqui uma leitura pessoal do porquê entende que exista a mais-valia. Pelo contrário, ele está detectando efetivamente no interior da estrutura social capitalista a existência da mais-valia, portanto, do trabalho excedente não pago. Por este caminho, Marx partirá do reconhecimento de que o modo de exploração capitalista tem como ponto de partida a existência de duas classes sociais básicas. De um lado, a burguesia, que se apropria dos meios de produção e subsistência, e de outro, os proletários modernos, que, excluídos da posse dos meios de produção e de subsistência, têm apenas para vender uma mercadoria específica, uma mercadoria de qualidade bastante particular, uma vez que esta mercadoria é a única capaz de criar valor. Trata-se aqui da mercadoria força de trabalho. A força de trabalho é uma mercadoria na medida em que, assim como as demais mercadorias, ela tem um determinado valor de compra, um determinado valor de venda. Portanto, nas condições burguesas, o trabalho é reduzido à mercadoria. Os trabalhadores são reduzidos a simples mercadorias. Somente na medida em que conseguem vender sua força de trabalho, portanto, sua energia física e mental, é que os trabalhadores conseguem entrar
na posse dos meios de subsistência mais indispensáveis, ou que os potenciais trabalhadores conseguem entrar em contato com os meios, ou na posse dos meios de subsistência mais indispensáveis. Marx observou que o que determina o valor da força de trabalho é a quantidade de necessidades diárias do trabalhador. Colocará a Engels a seguinte pergunta: o que determina o valor da força de trabalho, segundo Marx? A resposta de Marx foi de que o valor da mercadoria força de trabalho é medida pela quantidade de trabalho socialmente necessário invertido, isto é, materializado, em sua produção e reprodução. Dito de outra maneira, o valor da força de trabalho de um homem durante um dia, um mês, um ano, é determinado pela quantidade de trabalho plasmada, portanto, materializada, na quantidade de meios de vida necessários para o sustento desta força de trabalho durante um dia, um mês, um ano. Isto quer dizer que o trabalhador, quando consegue um contrato de trabalho, ele está buscando a sua sobrevivência. Ele produzirá esta sobrevivência em uma jornada diária de trabalho. Só que não toda a jornada diária de trabalho corresponde à geração de uma quantidade de valor equivalente àquilo que ele precisa receber sob a forma monetária de salário para comprar o que precisa. Apenas uma parte da jornada é dedicada a produzir as condições de existência do trabalhador. Daí Engels colocar que o valor da força de trabalho de um homem durante um dia, um mês, um ano, é determinado pela quantidade de trabalho plasmada, portanto, materializada, na quantidade de meios de vida necessários para o sustento dessa força de trabalho durante um dia, um mês, um ano. Marx partirá, em geral, da identificação da força de trabalho com a quantidade de valor necessário que ela precisa. Ou seja, Marx, para efeito de análise, considerará que o trabalhador está recebendo efetivamente um quantum monetário de valor, um quantum monetário que corresponde às suas necessidades diárias, à aquisição de suas necessidades diárias. Ele sabe que na economia real, o capitalista pode pagar a força de trabalho abaixo do seu valor, ou seja, pode pagar ao trabalhador menos do que ele necessita para poder comprar os víveres necessários para se manter vivo durante 24 horas do dia. No entanto, para efeito de análise, Marx considera que o trabalhador está recebendo pelo valor da sua força de trabalho. Prossegue Engels com um exemplo. Se os meios de subsistência para se manter vivo por 24 horas exigirem 6 horas de trabalho para a sua produção, ou que o trabalho contido nele represente uma quantidade de trabalho de 6 horas, nesse caso, o valor da força de trabalho durante um dia se expressará numa soma de dinheiro na qual se materializa também 6 horas de trabalho. Portanto, o dinheiro seria a expressão monetária do valor produzido pelo operário durante uma determinada quantidade de horas, e esta quantia monetária servirá para que o trabalhador possa se manter vivo durante 24 horas. É importante lembrar que esta soma de dinheiro corresponde, em geral, à quantidade de valor que o trabalhador acrescentou em determinadas horas de trabalho. Em geral, Marx trabalha com a ideia de que
dentro de uma jornada de 12 horas, 6 horas são destinadas à reprodução da força de trabalho e as outras 6 horas apropriadas pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Supondo-se, diz Engels, supondo-se que o capitalista, para quem o operário trabalhe, pague o valor equivalente a 6 horas de trabalho, o trabalhador terá assegurada a sua reprodução diária. O capitalista remunerou 6 horas de trabalho por 6 horas de trabalho. No entanto, o capitalista não contratou o operário apenas para trabalhar durante 6 horas. O capitalista contratou o operário para que ele produza a quantia de valor necessária à sua sobrevivência como assalariado, mas que produza também um excedente. O capitalista não é um filantropo, ele não abriu a sua empresa para manter a força de trabalho viva apenas, ele quer ganhar com isso. Ele contratou o trabalhador para uma jornada diária de trabalho. E esta jornada pode ser de 12, 14, 16 horas, dependendo das condições sócio-históricas de exploração da força de trabalho. Ele contratou o trabalhador para uma jornada diária de trabalho. Portanto, faz com que o operário trabalhe segundo as circunstâncias, isto é, 8, 10, 12, 14 ou mais horas, de tal modo que o produto, a partir da 7ª hora, uma vez que as 6 primeiras horas são dedicadas a produzir a reprodução do trabalhador, de tal modo que o produto da 7ª, da 8ª e das horas seguintes é trabalho não pago, embolsado pelo capitalista, apropriado pelo capitalista. Desse modo, observa Engels, Marx evidenciou que o operário a serviço do capitalista não se limita a repor o valor de sua força de trabalho, isto é, 6 horas de trabalho. Além destas horas, o trabalhador cria valor excedente com o seu trabalho, portanto, despendendo a sua energia física e mental. Produz para o capitalista excedente do qual este se apropria como mais-valia, trabalho excedente não pago ao trabalhador. Esta mais-valia é posteriormente repartida segundo determinadas leis econômicas entre toda a classe capitalista. Aqui, Engels está se referindo ao seguinte: o capitalista se apropriou de 6 horas de trabalho excedente. Suponhamos que seja uma jornada de 12 horas, nas quais as 6 primeiras foram destinadas a garantir a reprodução da força de trabalho e as outras 6, o excedente do capitalista. No entanto, este capitalista comprou matérias-primas, terá que pagar essas matérias-primas. O capitalista, ele comprou máquinas, terá que pagar máquinas. Pode ser que o capitalista pegou financiamento no banco, terá que remunerar aos bancos sob a forma de juros, além de repor o dinheiro que emprestou. Daí que Engels está colocando que esta mais-valia é repartida segundo determinadas leis econômicas entre toda a classe capitalista. Esta mais-valia, observa ainda Engels, constitui o fundo básico de onde derivam a renda da terra, o lucro, a acumulação do capital. Numa palavra, todas as riquezas consumidas ou acumuladas pelas classes que não trabalham. Comprovou-se, desse modo, que o enriquecimento dos capitalistas consiste na apropriação de trabalho alheio não pago. Engels observa ainda que Marx evidenciou, tornou claro, que a produção de trabalho excedente não se restringe à sociedade capitalista. Encontramos a produção de trabalho excedente, não retribuído, em todas as estruturas de classes. O trabalho excedente, para ser produzido, não depende da estrutura de classes, mas o trabalho excedente não retribuído a quem o produziu
pertence à estrutura das sociedades de classes. Daí Engels colocar que Marx evidenciou ainda que a produção de trabalho excedente atravessa a história. Escravocratas ou senhores feudais que exploravam o trabalho dos servos e todas as formas de exploração só se distinguem pelo modo diverso de apropriar-se do trabalho não pago. Caiu assim por terra todas as retóricas das classes possuidoras de que, na sociedade capitalista, reinam o direito e a justiça, a igualdade de direitos e deveres e a harmonia geral de interesses. Não apenas a sociedade burguesa, mas também os modos de produção que a antecederam, acrescentaram riqueza social mediante a exploração da imensa maioria do povo por uma minoria. E aqui Engels está se referindo essencialmente às estruturas de classes. Estes dois importantes fatos, isto é, a concepção materialista da história e a descoberta de onde vem a riqueza do capitalista, chegando à teoria da mais-valia, estes dois importantes fatos servem de base ao socialismo científico, conclui Engels. Com estas passagens, concluímos a nossa exposição do texto Karl Marx, escrito por Engels e publicado em junho de 1877. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas. Caso entendam que estes vídeos possam contribuir com outras individualidades, divulguem os nossos vídeos, uma vez que a finalidade aqui não é a de produzir material para se tornar youtuber, e sim produzir material que possa contribuir com as jovens gerações de estudantes e pesquisadores, além de que contribuir com textos que encaminham a discussão para uma melhor compreensão da sociedade contemporânea. Até uma próxima.